Agora, esse apagão cibernético, ele gera uma série de dúvidas, natural. E é exatamente sobre elas que a gente conversa com o professor de Direito Digital do IBMEC, Pedro Henrique Ramos. Professor Pedro Henrique, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Bom, a explicação que nós tivemos foi a atualização de um programa, a atualização que tinha um bug, uma falha. Mas como é que se espalha desse jeito? Parece uma falha muito grave. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que acompanham a CNN essa noite. Sim, foi uma falha gravíssima. O que aconteceu, em linhas gerais, e tentando explicar de forma bastante didática, é que o sistema da CrowdStrike, ele é uma espécie de antivírus. Ele funciona para barrar eventuais ameaças que ele identifica no computador daquelas pessoas que têm o sistema instalado. Funciona mais ou menos como uma portaria. Se entra uma pessoa que está na lista, ela consegue entrar. Se você não está na lista, você é barrada na porta. O que aconteceu foi que uma atualização do sistema da CrowdStrike começou a identificar que haviam processos legítimos, processos corretos, válidos dentro do sistema do Windows, mas eles estavam identificando que esses processos eram, na verdade, maliciosos, seriam vírus, um falso positivo. Como ele estava, então, barrando processos legítimos dentro daquele sistema, os computadores que usavam Windows e eram protegidos por esse sistema da CrowdStrike simplesmente pararam de funcionar. E aí você gera toda essa insegurança global, porque não só o sistema Windows é aquele lá que está na maior parte dos computadores do mundo, como também há todo o efeito cascata. Se um servidor de uma empresa está usando aquele sistema, todos os outros computadores passam a ter o problema e assim por diante. E por que os transtornos aqui no Brasil, e eles aconteceram, mas foram numa escala muito menor do que nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia? O Japão também não sentiu muito. Por que alguns países sofreram menos? Esse serviço de proteção de antivírus que a CrowdStrike oferece é um serviço que diferentes empresas do mundo todo oferecem. E a CrowdStrike é líder de mercado nos Estados Unidos. Para você ter ideia, 70% de todo o faturamento da CrowdStrike vem dos Estados Unidos. No Brasil, mais especificamente na América Latina e América Central e América do Sul, a gente tem só 6% do faturamento deles. Embora eles tenham ações aqui no Brasil e clientes no Brasil, são muito poucos. A maior parte dos clientes estão concentrados mesmo nos Estados Unidos e na Europa. Muita gente lembrou do bug do milênio, e os mais jovens talvez não vão lembrar disso, quando na virada do ano de 1999 para o ano 2000, iria ter um problema nos computadores, os computadores não iriam entender essa virada de ano, ia fazer o caos. Não aconteceu nada. A gente viu o caos hoje. Como evitar que esse caos se repita? E como é que a gente se protege disso? Tem jeito? O que a gente teve aqui hoje foi o bug do milênio versão 2.024, né? Então, realmente, a gente viu aqui muitas daqueles medos, daquelas ansiedades que surgiram lá em 1999, imaginando que haveria um problema global dos computadores e que esse problema era, na época, por um problema lógico da programação como eram feitas as máquinas na época. Isso não aconteceu naquele ano de 2000. Agora, o que a gente vê é que cada vez mais os sistemas do mundo todo estão interligados. Existe algo que nós chamamos de dependência tecnológica, quando cada vez mais empresas se tornam dependentes de poucos sistemas de software, a maior parte deles operando na nuvem, que é o paradigma que se desenvolveu nos últimos 15, 20 anos, como você não usar mais softwares instalados, mas softwares que baixam informações que estão na internet e que gera realmente esse perigo de um único software que é instalado no computador de milhões de pessoas pode gerar um problema e vai afetar todos de forma idêntica. Isso é muito difícil da gente prever e de a gente corrigir, por dois motivos ao menos, né? Um deles é a velocidade com que as tecnologias vão se atualizando. Você vê, era uma atualização simples de um sistema que não foi feita corretamente e era uma atualização para que a interligação do CrowdStrike com o Windows funcionasse bem. Então, como esses sistemas se atualizam muito rápido, se você não houver uma gestão de mudanças, um trabalho de segurança da informação e corporativo mesmo, de acompanhar essas mudanças de forma bastante constante, você sim fica sujeito a esse tipo de vulnerabilidade.
E o segundo motivo é até a forma, talvez o paradigma principal da segurança da informação, que é um trabalho muito mais reativo do que proativo. Existem inúmeras pesquisas no mundo todo que mostram que as empresas costumam investir mais em governança da segurança da informação somente após experimentarem um incidente, um dano real. O que acontece é que, então, aqueles danos ou aqueles investimentos preventivos são deixados de lado para que você fala, puxa, vamos correr o risco aqui, ver o que acontece, e acontece, às vezes, coisas maiores do que são previstas, como aconteceu agora. Não tenho dúvidas que, a partir dos próximos dias, diferentes empresas no mundo, inclusive clientes da CrowdStrike, vão começar a desenvolver novas técnicas de governança e de segurança para impedir que esse tipo de coisa possa acontecer e possa deixar tão vulneráveis. Mas o investimento proativo, muitas vezes, falta nessa hora de uma forma preventiva. Pedro Henrique Ramos, professor do IBMEC, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite, Márcio.